Já que abordamos recentemente o assunto morte, em abordagem do despertar, vamos tocar em mais alguns pontos interessantes. Um momento, um ritual de passagem muito comum, muito frequente, e dependendo do quanto você está imerso nesse sono, se chama a morte ritual, certo? A morte simbólica. São momentos muito intensos de transição do nosso ser, nos quais nós passamos por vivências tão impactantes que a sensação que nós temos, que a percepção que nós temos é que estamos morrendo. Isso pode às vezes ser tão angustiante que muitas pessoas comparam realmente esse momento com uma morte. As pessoas pensam, pronto, meu tempo aqui no planeta acabou, eu estou indo embora, não tem mais nada, não tenho o que fazer, não sei o que está acontecendo, mas eu vou morrer. A sensação é muito forte. Mas a pessoa não morre. Pelo menos não fisicamente. Não perde o corpo físico. O que morre são os nossos conceitos, o que morre são as nossas crenças, o que morre são os nossos estilos de vida que não são mais interessantes, que não são mais compatíveis, mas por serem tão intensos, tão condicionados, tão fortes dentro da gente, o soltar dessas informações é um processo de morte ritual. Isso pode ser vivido em algumas culturas como etapas realmente, né? Quando o adolescente deixa de ser adolescente e se torna um adulto, ele passa por um ritual em algumas culturas. A menina, antigamente nós tínhamos os bailes de debutantes, que representava, né, simbolicamente essa passagem de menina para mulher. Hoje em dia, a maioria desses rituais foi abolido, não há mais tempo, não há mais interesse e por aí vai. É cafona, é velho, é antiquado. E aí nós acabamos ficando carentes de processos estruturados, de rituais estruturados que indicam para a nossa mente, para a nossa psique, que é o momento de transcender, que é o momento de abandonar alguma coisa e ir mais adiante e crescer. Então, o que a gente precisa, talvez, fosse uma nova estrutura, novas estruturas, na verdade, né, para atender diversas pessoas, culturas, idades e assim por diante, mas que por enquanto ainda não se resolve. Ainda existem bailes de debutantes, ainda existem primeira Eucaristia, algumas tribos ainda fazem processos com os meninos, coisa e tal, mas é muito raro isso, cada vez mais distante. Entretanto, as mortes rituais continuam acontecendo. Os momentos de transição extremamente difíceis e intensos vão continuar acontecendo. E quando você não sabe de nada a respeito, quando você não se percebe, o sofrimento é grande. O sofrimento é grande, o processo se alonga mais do que deve, o gasto de energia é maior do que deveria e a diversão é grande. O sofrimento também é diversão para a consciência, né? Não para a mente, não para esse ego que está conversando aqui. A partir do momento que você começa a despertar, que você tem essas primeiras crises de mortes rituais e você vai abandonando coisas na sua vida, você vai abandonando pedaços de você, na verdade, porque são coisas que vão ficando agregadas na gente, né? Você vai crescendo, você vai abrindo espaço para que o novo entre. Então as mortes rituais, elas são mais do que necessárias, elas são bem-vindas, elas deveriam ser buscadas de uma maneira bem racional para que fossem experimentadas, vivenciadas. Mas não é o que acontece. No geral,
a gente sofre e a gente se perde com isso. Eu lembro de um momento que eu tive, 2017, ali por setembro, eu acho. Eu ainda uso as cartas xamânicas, né, a carta do dia, e eu passei acho que uma semana ou duas só tirando cartas ligadas com purificação, transmutação, mudanças, né? Cartas do tipo cobra, sapo, morcego, todas as cartas ligadas com essa questão. E eu me percebia no dia a dia, mas eu não consegui naquele momento abranger isso, abarcar isso num modo maior. Depois de um pequeno sofrimento, eu percebi o que estava acontecendo e deixei a coisa fluir um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais solta, sem que a minha mente quisesse controlar tudo, né? Perceber tudo. E aí eu consegui observar um pouco melhor um processo de morte, um processo de soltura de padrões, né? Padrões de sentimento, padrões de pensamento, padrões físicos, inclusive. Mais recentemente, também muito ligado com a carta da cobra, a carta do sapo, a carta do... é um tipo de galo que representa o ciclo da vida. Foi no começo desse ano, foi uma semana que eu praticamente passei a pão em água. Praticamente passei a pão em água. Ali eu estava muito consciente que era um momento de uma morte ritual, que era um momento de abandonar alguns padrões, e o principal indicador foi a alimentação. Eu não conseguia comer grande coisa, era água, chá, um suco, uma fruta, e mesmo assim complicado. E quase no finalzinho eu tomei uma pequena dose de ayahuasca, foi um dedo de ayahuasca, quase nada, e me trouxe um insight muito legal. Então foi uma morte ritual que eu passei consciente, controlando todas as etapas, observando todas as etapas. Tive essa oportunidade muito, muito feliz de notar, né? E todos os indicativos levavam para isso, e eu consegui perceber esses indicativos. A gente passa por pequenas mortes rituais, e a gente passa por médias e por grandes mortes rituais. Quando a gente percebe, a compreensão é melhor, o aproveitamento é melhor, a expansão de consciência é melhor. Quando a gente não percebe, é dolorido. Às vezes a gente percebe isso depois, e às vezes a gente não percebe. O grande problema de não se perceber, é que a gente não completa o processo. O ciclo não se fecha. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi um tempo atrás, muitos anos atrás, na verdade, que ela me relatava que a cada 7 anos a vida dela entrava em erupção e ela perdia tudo, abandonava tudo, trocava tudo e não conseguia. Aquilo já tinha se repetido umas 3 vezes. Ela estava com, acho que seus 30 e poucos anos, eu acho. Ou seja, a gente tem aquela idade de 7 anos, né, aquele ponto limite de 7 anos, e ela começava o processo e se agarrava de todas as maneiras e dificultava. Recomeçava a aprendizagem, chegava o momento de novo de fazer essa mudança, de passar por esse processo de morte ritual, morte simbólica, e ela se agarrava de novo e se prendia, né? Essa pessoa se prendia de todas as maneiras, sofria muito e não permitia a coisa fluir. Então, quando ela veio consultar comigo, né, fazer atendimento, ela estava já quase se aproximando de mais um ciclo. E a gente conseguiu orientar, conversar, trocar ideia, né? Passei para ele algumas coisas, passei algumas informações, instruí, e ele conseguiu passar por esse último processo de uma maneira diferente. Depois não conversei mais com essa pessoa, mas também não voltou, e já fazem mais de 7 anos. Então provavelmente houve uma mudança mais intensa. A resistência da nossa mente é o que dificulta o processo. O medo, extremamente natural, extremamente aceitável, é o que dificulta. O apego é o que dificulta. Para a consciência gera aprendizado. Para a mente nem sempre gera aprendizado.
Porque se nós estamos inconscientes do que a gente está passando, a gente está sofrendo a coisa, mas a gente não está aprendendo, não está se expandindo. Essas mortes rituais, eu reforço, são necessárias. Ela não é uma morte com uma perda de um corpo, não é tão grande, e ela é simbólica, ela é representativa, porque a gente solta coisas muito importantes, coisas que nós guardamos, acalentamos, prendemos por muito tempo. Sejam emoções, sejam pensamentos, sejam energias, sejam vivências, sejam objetos. E quando chega esse momento, soltar isso é doloroso. É doloroso. O ideal é que a gente pudesse ter uma orientação sobre isso, né? Até um processo para ser seguido, para que a gente pudesse passar por essa morte simbólica e aproveitá-la, mesmo inconscientemente. Uma das coisas interessantes é o se fechar, é o se voltar para dentro de si mesmo, é o se afastar das coisas do mundo, é o ficar quietinho na sua casa, no seu apartamento, no seu local, né? Com o menor possível contato com o exterior e com outras pessoas. Cortar redes sociais todas, cortar o WhatsApp, cortar o telefone, cortar tudo, computador. Realmente se fechar para se permitir uma correta observação. Esse recolhimento, ele é fundamental. Embora, hoje em dia, seja algo muito raro, né? As pessoas resistem bastante. Então era isso, pessoal, sobre essa morte simbólica, essa morte ritual. Se você for olhar para a sua vida, você vai identificar, né, diversos momentos onde você passou por essas pequenas mortes. Você vai identificar as coisas que você soltou. Você vai notar as mudanças que ocorreram na sua vida. Você vai identificar com muita precisão a sua resistência ao longo do processo. E o quanto isso dificultou. Talvez você aprenda, né? Não vá se julgar pelo seu passado. Não julgue o seu passado. Observe e aprenda com ele. Isso sim. Legal? Então esse é um breve vídeo sobre essa questão muito interessante, muito impactante na vida da gente, que é essa morte ritual, essa morte simbólica pela qual nós passamos várias vezes ao longo da vida, com várias intensidades, às vezes pequeninas, às vezes coisas muito grandes, necessárias para o nosso crescimento, para a nossa expansão de consciência. Gratidão.